Só que não sei se eu fiz questão dessa aula de hoje. Você. Vamos lá, olha só. Você está de plantão no PSI e repentinamente adentra-se no consultório um lactente de 12 meses. Olha só, do sexo masculino. Gente, aqui ó, trazido pela mãe, né? Tá subentendido. Beleza? Então esse é o nosso cenário aí. Chegou uma criança, estava no consultório, imagina, você estava no consultório atendendo, daqui a pouco a mãe chega, ah, meu filho, foi isso. Aí você vai sempre, pessoal, aqui ó, macete, na emergência, a gente sempre utiliza o triângulo. Mesmo que essa criança tenha sido triada ou não, o triângulo é a nossa triagem, tá? É a nossa triagem médica. A gente faz o triângulo, a gente vai utilizar esse triângulo em todas as crianças. Então eu fui lá, fiz a minha impressão inicial. Então o triângulo me dá o feeling, você vê como é que aquela criança está através do triângulo, certo? Utilizei o triângulo, a criança estava agitada no ar, então na aparência estava agitada, e ela tinha retração de fúrcula external, retração de fúrcula external e estridor, tá? Não tinha alteração de cor, ele estava normal corado. Então no meu ABC eu identifiquei aqui a alteração no A, a alteração no B. Quando eu faço o triângulo, gente, o que eu identifico aqui? Gravidade, é isso. O paciente está grave? Está grave. É um paciente que está em parada? Não, mas pode evoluir para insuficiência respiratória, parada respiratória e parada cardiorrespiratória, é isso. Então requer o quê? Requer uma abordagem sistematizada. O que eu faço com essa criança? Enfermagem, vem cá, mãe, me segue, sala vermelha. Sala vermelha, o que a gente vai fazer com esse paciente? Move, né? Então move, mas aqui ó, pressão arterial não invasiva. Então você vai monitorizar o paciente, vai ofertar o oxigênio, pedir para pegarem os acessos venosos e pressão arterial não invasiva. Aqui, gente, quem faz isso é a equipe do hospital. A gente não pode ficar, o médico não pode ficar ali, vem cá, vou botar o eletrodo, eu mostro para vocês na aula, só para mostrar como é que funciona. Então vai ter uma equipe ali responsável por isso. Você tem que saber o quê? Que se a criança é grave e ela precisa de sala vermelha, precisa de ser monitorizada, aferir a PA e ofertar o oxigênio se necessário com os acessos venosos. Você vai determinar isso para a equipe de enfermagem providenciar. E enquanto a equipe de enfermagem providencia, você já começa a sua abordagem, né? Você vai começar a examinar o paciente. Então, olha aqui, gente, concordam comigo que a avaliação primária é o exame físico? É isso. O ABCDE é o exame físico, só que ele é sistematizado, ele é sequencial. Então, o que a gente fez com essa criança aqui? Colocamos na sala vermelha, começamos a avaliar através do ABCDE, beleza? Ó, no A, o que a gente vai avaliar no A desse paciente? A gente vai avaliar se a via aérea está pérvia, se ela está preservada ou se está obstruída. Quais são, gente, os principais sinais clínicos de obstrução de via aérea superior? Aqui eu estou falando, ó, de via aérea superior. Joia? Então aqui, ó, esforço respiratório, esforço inspiratório, né? Retração de fúrcula, batimento de asa do nariz, não é isso? Diminuição da expansibilidade, diminuição do movimento respiratório, não é isso? E principalmente, gente, ó, eu quero chamar a atenção para vocês de um som que é importantíssimo, tanto na vida quanto na prova, que é o estridor, tá? O estridor, geralmente, ele é inspiratório. O que significa o estridor? O estridor estava lá no nosso triângulo, né? Eu fiz o triângulo e já tinha estridor, porque eu consigo escutar o estridor sem esperto. Estridor é igual a comprometimento de via aérea superior. É isso é um fato. Então a gente tem que ter isso em mente. Porque quando chega uma criança na emergência com estridor, eu vou sempre direcionar as minhas hipóteses diagnósticas para afecções de via aérea superior, concorda? Tá? Então daí a importância de a gente reconhecer esses sinais clínicos aí de obstrução de via aérea. Por quê, gente? Os outros sinais, eles podem estar presentes na obstrução inferior. Então, diminuição da ausculta,
esforço respiratório, isso pode estar presente na via inferior também. Agora, o estridor não. O estridor é um marcador muito característico de viés superior, beleza? Olha lá, no B, o que a gente vai avaliar? Então, o que o paciente tinha lá no A? Estridor. No B, o que a gente avalia no B? Expansibilidade, ausculta respiratória, reavalia os esforços, vê a saturação do meu paciente, se não foi visto anteriormente, ok? Conta a frequência respiratória, aqui eu posso contar em 30 segundos, vou realizar o exame do B. O que eu tinha de relevante no meu paciente aqui no B? Eu já tinha visto a retração, tem batimento de asa de nariz, fui fazer a ausculta, o murmúrio estava diminuído bilateral, então tinha pouca entrada de ar, e para completar o meu caso, né, ele tinha sibilos expiratórios na ausculta. Então, uma criança que tinha estridor com sibilo, o ar estava com dificuldade para entrar, e na ausculta tinha sibilos. A frequência respiratória dele era de 55 incursões por minuto. E a saturação do oxigênio estava 96, beleza? Então já identifiquei também problema no B. Então eu vi aqui, ó, problema no A, que é o estridor, problema no B, que é o que? O aumento da frequência respiratória, concorda? Do apneico. Esse paciente está com sibilo, beleza? Olha aqui, no C, o que seria no C? Eu ia avaliar perfusão, eu ia avaliar pulsos, eu ia avaliar coloração do paciente, extremidades e a pressão arterial, beleza? A pressão arterial é um dado importantíssimo em crianças graves, que o pediatra tem o costume de subestimar e não dar muita importância. Então é importante a gente sempre que tiver criança grave, pede para a equipe da enfermagem buscar lá o manguito de acordo com a faixa etária. E aí nós vamos ver a PA. O que é hipotensão na pediatria, gente? A gente segue aqui a cartilha lá da American Heart Association, né? O que eles colocam? A gente vai considerar sempre a PA sistólica. E aí, olha aqui. Se eu tenho um bebê lá, menor de um mês, ele vai estar hipotenso se a PA sistólica estiver abaixo de 60. Se eu tiver uma criança de um mês até 12 meses ou um ano, ele vai estar hipotenso se estiver abaixo de 70. Se eu tiver uma criança de 1 ano de idade até os 9 anos de idade, ele vai estar hipotenso se a PA sistólica dele estiver abaixo de 70 mais 2 vezes a idade, não é isso? Então, por exemplo, uma criança de 8 anos, se estiver abaixo de 86, né? 86. Uma criança, esse nosso paciente aqui, ó, o nosso paciente tem 1 ano, ele vai estar hipotenso, tem 1 ano e 1 mês, só para a gente fazer a fórmula de 70. Ele tem 1 ano e 1 mês, ele vai estar hipotenso se 72. E aí, quando a gente for avaliar esse paciente, a PA sistólica dele estava de 60. Beleza? Então, tem aqui um paciente com PA sistólica de 60. A perfusão dele não estava, a perfusão estava de 3 segundos, não tinha uma perfusão tão notificada. A extremidade dele estava um pouquinho mais fria do que o habitual, certo? A frequência cardíaca dele estava de 140. Tranquilo, gente? Oi? Menor de 1 ano e 70. Eu falei ainda, infecção vias aéreas superiores, tá? A gente não sabe qual diagnóstico ainda, concorda? A gente não sabe ainda. Pode ser várias coisas. O que eu tenho de relevante aqui? Comprometimento de via aérea superior e de sistema circulatório. E inferior, via aérea superior e inferior circulatório. E aí, olha só, A, B, C, D. No D, o paciente estava agitado. Estava nervoso, chorando. O pio estava reagente e HGT normal, estava 110 o HGT. No E, fui lá, retirei a roupa da criança para poder avaliar e apresentava essas lesões aí, certo? Que lesões são essas aí, gente? São placas urticariformes, né? Placas urticariformes. Beleza? Olha aqui. Só
que está coçando. Olha aqui, só pela essa sequência de ABCDE, a gente já mata o diagnóstico. Só que aí nisso vem a mãe. Mãe, vem cá, vamos fazer o sample. Aí você começa com a mãe e ela vai te contar o que aconteceu. Ela vai dizer para vocês que o Joãozinho, no caso de 13 meses, é uma criança que está em acompanhamento com um alergologista, tratando alergia à proteína do leite de vaca, faz fórmula especial, foi numa festinha, a moça não sabia, foi lá e deu um brigadeiro para ele. Ele tomou o brigadeiro, tinha leite, começou a passar mal e ela trouxe para a emergência. Entenderam o contexto? Qual que é o diagnóstico? Anafilaxia. Então aqui, gente, é uma causa, inclusive, né? Anafilaxia, o que é anafilaxia? Ó, reação alérgica sistêmica grave. É isso. Então você tem uma reação alérgica com comprometimento de vários órgãos. E são eventos graves, potencialmente fatais. Por que esse paciente apresenta anafilaxia? Obstrução alta por edema, né? Faz vasodilatação, faz edema. É um evento ameaçador à vida. Então, se você não intervir a tempo, o paciente vai entrar em insuficiência respiratória e vai parar na sua frente. Ele para ali mesmo. Ele, antes dele chocar por hipotensão, ele para por insuficiência respiratória. Certo? Então, vamos lá, gente. Só para a gente lembrar do critério diagnóstico que foi atualizado em 2021. Eles atualizaram os critérios diagnósticos da anafilaxia. Para vocês conhecerem. O que a gente tem que lembrar aqui? Aquela ideia que é obrigatório para a anafilaxia a presença de alteração de pele e de mucosa não é mais obrigatório. É claro que eu tenho assim, a maneira clássica de fazer diagnóstico, eu tenho uma maneira mais moderna de fazer o diagnóstico. Então a maneira tradicional é o que? Tem que ter cometimento de pele e de submucoso. Então o paciente tem que apresentar o raste, que é a urticária, e ou angioedema, obrigatório. Ponto. Mas qualquer um dos comprometimentos sistêmicos aqui, ou A, ou B, ou C. Beleza? O nosso paciente preenche aqui já direto, porque ó, início agudo, que geralmente na anafilaxia é um evento IgE mediado, né? Então são situações que acontecem em minutos, algumas horas após o contato com o alérgeno. E aqui, ó, envolvimento simultâneo de pele e submucoso. E pelo menos um desses seguintes. Então, pelo menos comprometimento respiratório, comprometimento de órgão-alvo, que pode ser a PA reduzida ou qualquer órgão-alvo, até incontinência urinária, que o paciente pode apresentar, secundária a uma anafilaxia. Ou C, sintomas gastrointestinais graves, então cólica, né, vômitos, isso aí também pode caracterizar como anafilaxia. Isso é a forma clássica tradicional. O que eles atualizaram aqui, ó? Na forma aqui embaixo, para fazer diagnóstico, não precisa de ter comprometimento de pele submucoso. Basta ter o quê? Relação de causalidade, causa e efeito. Então são crianças que já são alérgicas. O nosso paciente mesmo, se não tivesse apresentado a urticária, eu também conseguiria fazer diagnóstico, porque causa e efeito, não é isso? Olha, deu lá o brigadeiro e a criança, após a ingestão desse alérgeno conhecido, ele apresentou alteração respiratória. Pronto. Beleza? Então aqui, ó, no 2, não precisa de ter comprovado lá a alteração de pele e de mucosa. Certo, gente? Quais são os principais alérgenos na pediatria? Isso é importante saber para a prática. Ó, alimentares. Em lactentes e pré-escolares é a clara do ovo e o leite de vaca. São os principais alérgenos. Na criança maior é crustáceo. Crustáceo. Beleza? Adolescentes, escolares, frutos do mar. Medicações. Quais são as principais medicações? A AINE e os beta-lactâmicos. Tá? A AINE e a classe dos beta-lactâmicos, inclusive a amoxicilina. E animais. Também é muito frequente em pediatria, muito frequente. Tá? Picada de abelha, vespa e formiga de fogo, que é da lava a pele. De vez em quando aparece reportagem de pessoa que morre com picada de abelha, viram? De vez em quando aparece no jornal. É anafilaxia. Ela morre com anafilaxia. Tá? Então é importante saber. E o que é importante agora? Os alimentos.
beta-lactâmicos, que é a classe dos antibióticos, né? E os AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Certo, gente? Então aqui, ó, o que é importante para o pediatra, do meu ponto de vista? Ele reconhecer que está diante de uma anafilaxia, isso é importante. E você tem que tratar essa anafilaxia imediatamente, tá? Porque é um evento que leva a óbito. Então quais são os pilares aí da anafilaxia do tratamento? Ofertar o oxigênio, posicionar o paciente, principalmente nas crianças maiores, né? Adultos, o que a gente faz lá na anafilaxia? Já viram no filme? Bota em decúbito dorsal e eleva os membros para garantir um bom retorno venoso desse paciente. O que mais a gente vai fazer para esse paciente? Manter ele normovolêmico, sempre atento à volemia. E agora, quem é a grande estrela? Quem é a grande estrela da anafilaxia, gente? Qual é a droga que vai reverter os efeitos hipotensores, reverte as manchas, a urticária, reverte o angioedema, o edema submucoso? Qual é? A adrenalina. Então a adrenalina é a droga que não pode faltar, gente. Vocês podem esquecer de tudo aqui na anafilaxia. A adrenalina não, esse paciente morre, tá? O que a gente tem que saber de adrenalina aqui na anafilaxia? Dose e via de administração, tá? Qual é a via de administração da adrenalina na anafilaxia? Intramuscular. Qual o local preferencial? Vasto lateral da perna, na coxa, intramuscular, beleza? Olha só, as crianças que têm história já de anafilaxia documentada, elas deveriam comprar a caneta, né, de adrenalina. Só que o SUS ainda não disponibiliza essas canetas. Tem um projeto de lei agora tentando liberar essas canetas. E a caneta, gente, a criança faz em cima da roupa, tá? Não dá nem tempo de tirar a roupa, porque é um evento grave, leva ao óbito, tá? Qual é a dose da adrenalina, pessoal? Eu faço adrenalina de 0,02 mg a quilo até 0,3 mg a quilo. Ele ficou difícil. Vamos dar um macete. Vamos botar um macete então aí. Pega o peso da criança e divide por 100. Então, por exemplo, uma criança de 20 quilos, eu vou fazer quanto? 0,2 ml, certo? A adrenalina aqui, gente, é pura. Ela não está diluída, pura. Você vai pegar a adrenalina da seringa, vai puxar ela direto da seringa, naquela seringuinha de insulina, 0,2, e vai aplicar. A enfermagem vai aplicar intramuscular. Eu posso repetir essa adrenalina quantas vezes? Não tem um critério de vezes. Esse é o problema. O protocolo coloca assim, ó, repetir a cada 5 a 15 minutos. Qual é o problema de eu ficar repetindo a adrenalina? O que esse paciente pode desenvolver? Arritmia qual? Taquicardia ventricular, tá? E faz mesmo. Então, ó, cuidado. Uma vez eu estava em casa, e aí a médica estava no plantão e falou: Felipe, chegou uma anafilaxia aqui e tal, já fiz 6 vezes a adrenalina. Ai, meu Deus do céu. Eu falei assim: olha, pode fazer, mas fica atento, que pode fazer uma arritmia, tá? Prepare, deixa o desfibrilador atento, o paciente pode parar. Beleza? Então é a droga que não pode faltar. Qual outra medicação que eu posso fazer na emergência para tratar a anafilaxia? Na emergência, eu posso fazer o corticoide por efeito bifásico, né? Posso fazer na emergência e tem que dar na alta também. O que mais de medicação na emergência? Que eu posso fazer? O antihistamínico, tá? O antihistamínico. Aqui no Brasil a gente só tem prometazina, que é o Fenergan, IM. Certo? Se a criança estiver aceitando pela via oral, eu posso fazer o Ixizine via oral. Beleza? Também é um antihistamínico. O Fenergan, você faz o peso dividido por 50 ao macete. É o peso por 50. Guarda o macete que é mais fácil. E por 50. E o Ixizine é o peso dividido por 4. Oral. Tá? Quando você falou tomar cuidado com as doses de adrenalina, você tomar cuidado o que? Monitorar a criança? Já está monitorizada. Tá. E aí vai olhando o monitor. Já prepara o carrinho, já deixa o carrinho de parada do lado, porque ele pode fazer uma fibração ventricular. Tá. O cuidado, então, seria fazer isso, não seria parar a adrenalina, né? Porque tem que fazer, senão você pode morrer, né? Tá. Certo, gente? Olha só, o que mais a gente vai fazer para esse paciente aí? Já posicionamos, já fizemos as drogas.
A pressão arterial geralmente reverte com adrenalina, tá? Então, assim, aquela hipotensão, você faz a adrenalina, reavalia. Caso o paciente não melhore da hipotensão com adrenalina, eu faço volume, faço expansão de volume, reavalio. Se ele não melhorar com a expansão de volume, ele entrou em choque anafilático. Aí eu tenho que entrar com adrenalina contínua venosa. Aí vai fazer na veia direta a adrenalina por horário, né? Contínua, infusão contínua, certo? Beleza, gente? Tranquilo? Qual que é a conduta na alta para esses pacientes? Todo paciente com anafilaxia grave, ele tem que ficar em observação no hospital aí, 12 a 24 horas. Anafilaxia grave. O que é anafilaxia grave? Teve comprometimento circulatório, é grave. Teve comprometimento respiratório, igual esse paciente, é grave. Beleza? Então eu preciso deixar em observação. Ah, ia me esquecendo, mais um outro detalhe aqui, ó. Esse paciente tem comprometimento de via aérea superior, exterior, e tem comprometimento de via aérea inferior, não é? Sibilo. A adrenalina não reverte sibilo, tá, gente? Porque ela é alfa 1. Cartão amarelo, viu? No pulmão, o receptor é beta 2. Então, se a criança fez uma anafilaxia, comprometimento pulmonar, está com broncoespasmo, você tem que fazer o beta 2, agonista, que é o salbutamol inalatório, na emergência também. Então, o que a gente faria para esse paciente lá na emergência? Colocaria ele no decúbito, que já estava com acesso venoso, né? Deixou o acesso salinizado, elevaria o membro dele um pouquinho, faria dose de adrenalina, faria o Fenergan e faria para ele o salbutamol. E também o corticóide eu posso fazer venoso para esse paciente, tá? Na emergência, essas seriam as principais condutas para esse paciente lá, tá? Lembrando que ele fez aqui um quadro grave, então vai ficar uma observação pelo menos de 12 a 24 horas. Aí na alta, encaminha para alergologista, para tentar adquirir a caneta, né? E você dá alta para ele com prescrição de corticoide oral, certo? Você vai prescrever o corticoide oral e vai prescrever também o antihistamínico oral, beleza? Tranquilo? Essa seria a conduta mais adequada para esse paciente que foi realmente aquele, quase um choque anafilático, né? Você vai fazer antihistamínico por 7 a 10 dias. E o corticóide, para poder diminuir a chance de ter a reação bifásica, né? Reação bifásica da alergia é aquela reação que acontece dias depois, né? A criança melhora para casa, aí 12 horas depois, né? Um dia depois, a criança volta a ter um problema. Isso é reação bifásica. O corticóide parece que tem um efeito aí nessa reação bifásica. Se o paciente tiver taquicardia, se faz essa dose dessa? Faz e tem que ficar monitorizando, né? Tá? Faz porque senão tem outra droga para ele, entendeu? O problema dele todo, por que ele está taquicárdico? Porque ele está hipotenso. Entendeu? Pode. Quais são as medicações que dão para esse paciente para a emergência? Adrenalina, prometazina, corticoide e salbutamol. Não é asma, ele tem broncoespasmo. O broncoespasmo foi uma reação anafilática. Tá? Ele entrou em contato com o alérgico e aí produziu reação no corpo todo. Teve reação no pulmão, broncoespasmo. Teve reação na laringe e edema, e aí fez o estridor. Entenderam isso, pessoal? Então, anafilaxia. Corticóide, a gente faz realmente, o que a gente faz aqui na prática? Lá na emergência, a gente faz metilprednisolona, 1 a 2 mg, e na alta, a gente faz prednisolona, 1 mg quilo dia, tá? Na alta, que é oral, prednisolona. Na emergência, metilprednisolona, 1 a 2 mg quilo. Isso na emergência, tá? Na alta, a gente dá prednisolona. A gente evita a hidrocortisona porque tem muito efeito mineral no corticoide. O paciente edemacia, faz hipertensão, então sempre prefere a metilprednisolona ou a prednisolona. Se você tiver CTI, o ideal é que fique em CTI, senão fica na sala vermelha, tá? Autorizado e depois libera para casa. Certo, gente? Tranquilo?
Lembrando que muitas das vezes a gente não consegue identificar qual é o alérgeno, tá? Isso aí você não sabe qual é. Aí é o pior. Tem que caminhar para o alergista que vai investigar, tá? Certo, gente? Olha aqui. Então a gente viu a primeira causa de obstrução de via aérea superior. Lembrando que a anafilaxia, ela causa obstrução de via aérea superior, mas causa outros problemas, tá? Outros problemas, uma reação sistêmica aí. Só que o que mais risco para a criança é a hipotensão e a obstrução de via aérea superior, que é fatal. O paciente faz uma parada respiratória. Segunda causa aqui de obstrução de via aérea superior é o que? Uma causa infecciosa, tá? Uma infecção viral. Como é que é a história clínica aqui, ó? A primeira coisa que a gente tem que lembrar: faixa etária desse paciente, desse quadro aqui que eu falo para vocês. São crianças de 1 até 6 anos de idade, beleza? De 1 a 6 anos de idade. Como é que começa essa doença, né? Esse evento? São crianças que estavam rígidas e começaram a apresentar um episódio de resfriado comum. Levar resfriado comum? Coriza, obstrução nasal, uma febrezinha baixa, passou 1 dia, 2 dias. No terceiro dia, e aqui ó, atenção, hein? Bota assim bem em destaque. De madrugada, é a doença da madrugada. Então, de madrugada, a criança acorda apresentando estridor de graus variados, né? Estridor associado a tosse ladrante e rouquidão, certo? Então, ó, estridor, tosse ladrante e fica rouco, né? Rouquidão. Isso aí, gente, é Krupp. Krupp é uma síndrome clínica. Qual que é a causa do Krupp aí? Geralmente é uma laringite ou uma laringotraqueite. Então, uma infecção de via aérea superior, que acomete laringe e de graus variados, pode, dependendo da gravidade, pode atingir até traqueia e também brônquios. Aí o paciente faz uma laringotraqueite, certo? Depende da extensão da infecção. Beleza? O que é importante para vocês saberem? A clínica, a história. Então, por exemplo, essa criança aqui, ó, a mãe, concorda comigo, ó, a mãe chega com essa criança para vocês, de madrugada, né? Não tem a lesão na pele. Ele vai apresentar, o triângulo dele vai estar igualzinho o triângulo da anafilaxia, ó. Concorda? Vai estar assim. Beleza? Como é que você vai descobrir que é uma laringite? A mãe vai chegar, você vai coletar o sangue para ela, né, dela. E ela vai te informar que ele estava resfriado, e aí de madrugada piorou, começou a fazer um barulho estranho, achou que estava morrendo, e aí os pais trouxeram de madrugada. Geralmente é de madrugada, tá? É a doença da madrugada, é a laringite. Beleza, gente? O que é importante na laringite, que eu acho que todo clínico deve saber? É classificar a gravidade, tá? Classificar a gravidade da doença. Porque a classificação da gravidade vai ditar o tratamento. Então, o tratamento depende de gravidade. A maior parte dos quadros são quadros leves, então isso é tranquilizador. Então, você quando for informar, trabalhar em emergências, lembra lá, o Felipe falou que laringite geralmente é leve, certo? Como é que é uma laringite leve, pessoal? O paciente vai chegar para vocês no consultório, ele vai estar tranquilo, mais acalmado, ele vai ter pouco esforço respiratório, não vai ter alteração neurológica. E o principal marcador, gente, guardem isso, estridor. A criança com laringite leve, ela pode apresentar estridor em agitação. O paciente fica agitado e faz estridor. Agora, se tem repouso, o paciente está em repouso e tem estridor, isso não é mais leve, tá? Então, a criança com laringite leve vai estar em bom estado geral, vai estar ativa, ela pode apresentar tosse ladrante? Pode. Ela pode estar rouca? Pode. Mas o importante é estridor, gente, porque estridor me diz o quanto de obstrução que eu tenho na via aérea. Se eu tenho uma criança que só faz estridor quando agita, eu posso garantir que a via aérea dela está boa. Quando ela agita, o ar fica mais agitado, turbilhonado, vai fazer estridor. Não tem problema. É leve. E o que é uma laringite moderada, pessoal? Na moderada, eu já tenho pacientes que geralmente são mais agitados, e quando ele fica calmo, naqueles breves períodos de acalmia, ele faz estridor.
Então ele faz estridor em repouso, tá? Estridor em repouso. E o que é uma laringite grave? Guardem isso, a laringite grave é aquele paciente que tem alteração neurológica. A pessoa tem alteração neurológica de quê? Rebaixamento de nível de consciência. Começa a rebaixar o nível de consciência, o paciente está com grupo grave. Felipe, eu prefiro fazer a tabelinha, então faça, fique à vontade. Tá aqui a tabelinha lá, só se somar os pontos, até 6 pontos é leve. De 6 a 8 é moderado, mais de 8 pontos é grave. Mas aí vai por mim. Se você usar esse raciocínio, vocês não erram questão de prova nenhuma, tá? Porque é assim que acontece. Sim, só que é uma coisa a mais, né? Vai estar com rebaixamento, né? Certo? Beleza, gente? Tranquilo, né? Olha lá, o que é importante a gente saber aqui a respeito de tratamento de laringite? Classificar e tratar. Os quadros leves são pacientes que vão ficar só aquele período no hospital ali. Você vai fazer o tratamento e vai liberar para casa no mesmo dia. Então o que você faz com o quadro leve? Só vai fazer corticoide. Qual que é o corticoide que eu posso utilizar no quadro leve? Dexametasona. Tá? Intramuscular é ver se tiver disponível para você oral no hospital, você pode fazer dexametasona oral. Geralmente não tem dexa oral no hospital, você pode substituir por prednisolona, tá? Você pode fazer prednisolona oral e liberar para casa esse paciente, leve. Agora aqui, ó, no CRUP ou laringite moderado, esses pacientes já requerem um cuidado maior, porque eles já têm um grau importante de obstrução de via aérea. Então aqui eu preciso de entrar com uma medicação que vai ter um efeito direto para desobstruir, diminuir o edema de via aérea ali. Essa medicação é a adrenalina. Mas aqui, gente, a adrenalina ela vai ser feita de maneira inalatória. Tá? Não é venoso nem intramuscular. A criança vai inalar a adrenalina. Como é que a gente faz isso? Ó, quem quiser saber, a título de curiosidade. É 1 ml por quilo da adrenalina pura. 1 ml por quilo da adrenalina pura, não diluída. Qual é o máximo que eu posso utilizar? 5 ml. Tá? O máximo de 5 ml para cada nebulização. Beleza? Então, ó, recordando aqui, na laringite moderada, eu preciso nebulizar com adrenalina. São pacientes que vão ficar agarrados no hospital. Deixa ali um período de observação mínimo, geralmente o pessoal deixa ali, né, uma observação até 4 horas, e aí você pode dar alta depois de 4 horas, se o paciente ficar bem, você dá alta para esse paciente. Se você quiser internar, você pode internar também. Geralmente a gente libera para casa depois de 4 horas de observação. Por que você deixa 4 horas? Por causa do efeito rebote da adrenalina, tá? Você faz a adrenalina inalatória, depois que termina o efeito, ela pode dar um rebote, o paciente piora. Já esse efeito